Fala aí, Brands e Pega Sisters, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma review de MLP FIM, dessa vez dos episódios 17 e 18 da sétima temporada. Então vamos nessa. O primeiro episódio desse vídeo se chama To Change a Changeling, ou então Mudando um Changeling, e já começa com a Starlight e a Trixie decidindo fazer uma visita surpresa ao reino Changeling depois que receberam algumas cartas do Thorax. Basicamente, ele anda meio sobrecarregado com a liderança e, além do mais, um problema bem bizarro, pois tem uma criatura chamada Malworth. É metade urso e metade topeira, e esse Malworth está devorando os suprimentos do reino. A Trixie acha que isso é exagero ou invenção do Thorax, né? Mas, quando elas chegam nos limites do reino, as coisas dão errado, pois um Changeling não reformado aparece. A Starlight até tenta se defender e a Trixie teleportar as duas, mas ambas acabam sendo capturadas por ele. Porém, isso tudo foi um mal entendido, pois, na verdade, esse Changeling que as capturou, né? Ele se chama Perrinx, e o Perrinx, ele é o irmão mais velho do Thorax. E, como dá pra ver, ele ainda não aceitou as mudanças do reino. O Thorax pede desculpas e explica que conseguiu reformar todos os outros Changelings após seguir os conselhos da Ember. Mas o Perrinx não mudou. Ele se recusa a compartilhar o amor e acaba se isolando dos outros por causa disso. Então o Thorax faz uma tour pelo reino, né, com as amigas lá, mostrando como tudo mudou. Tipo, agora os Changelings fazem teatro, eles dançam, produzem arte, miçangas e até tem um almoço comunitário junto toda semana. O problema é que o Perrinx fica estragando o clima em todos os eventos que ele se propõe a participar, deixando todo mundo ali desconfortável. O Thorax admite que ele tem medo de perder a confiança dos súditos caso ele não consiga mudar o irmão. Porém, nessa hora ele tem que sair com alguns Changelings para armar uma trilha de folhas para despistar o Malworth, levar para longe do reino. Então, a Starlight e a Trixie se oferecem para tentar conversar com o Perrinx, né? Elas até tentam se aproximar dele usando as próprias experiências, como forasteiras e tal. Tipo, a Trixie se achando melhor em tudo, a Starlight controlando aquela vila. O Perrinx até fica curioso, mas depois que elas dizem que mudar as transformou para melhor, ele acaba as desprezando, dizendo que elas são perdedoras e pedindo para que elas o deixem em paz. E aí o Thorax volta, organiza uma forma de roda terapêutica para falar de sentimentos, e muitos dos Changelings envolvidos acabam desabafando sobre o comportamento do Perrinx, como eles não gostam dele. E aí que tá. O Perrinx, ele aparece e escuta isso. Ele fica furioso, começa a agredir os outros verbalmente, some dali, né? E isso acaba desenvolvendo um efeito dominó, que faz com que os Changelings queiram que ele seja banido dali. A Starlight e a Trixie ajudam o Thorax a arrumar o lugar. Ele fica meio preocupado, sem saber o que fazer. E aí elas vão, né, pra um canto e dizem, ó, seguinte... Eu acho que no caso do Perrinx, ele não tem como mudar. Talvez ele seja o caso perdido. A Starlight diz isso pra Trixie, né? E ela fica meio assim, mas... E aí que tá. Como é que eles vão contar isso pro Thorax? Ou melhor, como a Starlight vai contar isso pro Thorax, né? Elas pensam em um jeito de fazer isso, só que elas não percebem que o Perrinx estava ali escondido, escutando a conversa das duas. E aí, na sala do trono, antes que elas cheguem a conversar, o Thorax diz, ó, pela cara de vocês, eu aposto que vocês estão com problemas com o Perrinx, né? Mas só me escutem, quando nós éramos crianças, tipo, eu sempre fui um Changeling diferente, não queria batalhar, atacar os outros e tal. E o Perrinx, ele zombava de mim por causa disso, ele me provocava. Mas ele também me defendia de todos os outros Changelings que ficavam no meu pé. Então, apesar do seu jeito rude, eu tenho certeza de que ele me ama e que há bondade nele. Então, a Starlight, ela fica comovida com o que o Thorax disse, né? Ela não conta que acha o Perrinx uma causa perdida.
e decide criar um plano. Ela pede para Trixie encontrar o Perrix, enquanto ela deixa uma trilha de folhas que leva até o reino para atrair o Mauer para lá e forçar o Perrix a agir como protetor, para mostrar o valor dele para todo mundo. Porém, o plano dá errado, porque a Trixie não consegue encontrar o Perrix e percebe que ele já foi embora e provavelmente escutou a conversa das duas, né? E aí que tá. Os outros Changelings, quando descobrem que o Perrix sumiu, foi embora, eles começam a comemorar. Porém, o Torrix não. Ele fica chateado e decide procurar o irmão. A Starlight até admite o plano dela e tal. Ele fica meio chateado porque, pô, o Perrix é irmão dele, tá perdido por aí, provavelmente no caminho do Mauer, que tá vindo ali pro reino, né? Então, enfim. Basicamente, o Torrix diz, ó, eu vou atrás do meu irmão, vocês duas vão junto, porque o erro foi de vocês. E aí, ele até pergunta se mais algum Changeling quer vir com eles. Nenhum se mostra empolgado pela ideia de trazer o Perrix de volta. A Starlight até tenta fazer um discurso inspirador, épico, porém o medo fala mais alto. Então só a Trixie vai junto com o Torrix e a Starlight, né? No deserto eles acabam encontrando o Perrix, que o Perrix está enfrentando o Mauer sozinho. Eles tentam ajudar, porém a criatura é resistente. É então que o resto do ninho aparece para ajudar, porém eles estão despreparados para o combate, porque faz tempo que eles não lutam, né? Inclusive era o Perrix que era o chefe o encarregado de proteger o reino. Então, no meio da luta, a Trixie diz, eu queria que tivesse uma forma deles se bater. E aí o Perrix e o Torrix lembram da infância deles, de como o Perrix ficava provocando o Torrix, dizendo, porque você tá se batendo, né? Enquanto ele fazia o Torrix bater em si mesmo. E aí eles usam isso contra o Mauer, que ataca a si mesmo até ficar cansado, então ele recua para o subsolo e vai embora. O Torrix questiona por que o Perrix voltou, né, se ele pretendia ir embora, e o Perrix admite que mesmo odiando as mudanças no reino dos Changelings, ele não pode deixar o lugar ser destruído. Os Changelings pedem desculpa e finalmente reconhecem que o Perrix é necessário como um protetor do reino. Então o Perrix se sente tocado e finalmente ele se reforma. Inclusive esse novo visual dele é bem parecido com o do irmão, né? E aí, no final, a Starlight ela pede desculpas pelo que ela fez, o Perrix agradece o Torrix por não desistir dele, e agora, como ele é aceito, né, ele decide ficar no reino e compartilhar mais histórias da infância dele com o irmão. Mas é isso, foi um episódio bem bacana, eu curti, e vamos falar do próximo episódio chamado Daring Dan, ou então O Fim de Daring Do. Basicamente, a Pink tá lá em Ponyville, ela compra um jornal, começa a ler as manchetes em voz alta pra Rainbow, que tá ali do lado dela, só que a Rainbow não tá nem aí. Até que surge a seguinte notícia: A.K. Yearling anuncia sua aposentadoria após o lançamento do último livro de Daring Do. Aquilo logo acende um alerta na Rainbow, que imagina que alguma coisa errada está acontecendo, e as duas vão até o chalé da autora e encontram uma Yearling abatida e sem ânimo. Elas questionam sobre a decisão da A.K., né, sobre isso, e ela revela que as últimas aventuras dela no sul de Equestria renderam uma onda de matérias difamatórias contra a Daring Do, acusando-a de causar destruição por onde passa. E o pior é que isso é verdade. E como os livros da Daring Do não são vendidos no sul, o pessoal não a conhece direito. Eles não sabem que ela realmente está os protegendo, né? Só vem uma aventureira inconsequente que destrói tudo pelo caminho. E isso acabou, né, destruindo a confiança da Daring Do e do seu próprio alter ego como escritora, né, como a A.K. Yearling. A Rainbow discorda, porque a Daring Do já ajudou muitos pôneis, mais do que causou danos, sem querer, obviamente, e sugere que eles vão até o vilarejo de Somnambula, no sul de Equestria, para acabar com esses boatos de uma vez. Eles chegam até Somnambula, porém a recepção é péssima. A Rainbow tenta investigar, porém os moradores acusam a Daring Do de destruir patrimônio histórico, incluindo a estátua sagrada, que representa a heroína lendária da vila. E do nada, um cavalo encapuzado fica reforçando esses boatos, dizendo que tudo que a Daring Do toca acaba em ruínas, o que destrói mais ainda a confiança dela, né?
que foge envergonhada. Determinadas a provar que aquilo não é verdade, a Rainbow e a Pink a seguem até a estalagem onde a Darren Du costuma se hospedar durante as aventuras. E a dona do local, a senhora Trotsworth, reclama que a Darren Du saiu sem pagar a conta e acabou atraindo bandoleiros que reviraram os quartos atrás dela. Além disso, surgiram acusações de que a Darren Du roubou o Glow Pass, um minério, né? Uma joia bem estimada pelos moradores de Somnâmbula, porque eles usam como oferenda a estátua da própria Somnâmbula, né? Então, a Rainbow, a Pink e a AK, né? Elas escutam novamente o encapuzado, dessa vez ali na estalagem, espalhando acusações. A Yearling nega tudo, mas ela está emocionalmente esgotada. Então, a Rainbow diz, não, descansa, amanhã a gente vai resolver tudo. Na manhã seguinte, todo mundo se reúne lá diante da estátua recém-destruída, lá em Somnâmbula, né? E o encapuzado continua atacando a reputação da Darren Du. A Rainbow até tenta defendê-la, mas no meio do processo acaba desmerecendo a importância da estátua. O que leva um dos moradores, né, mais idosos a contar a verdadeira lenda da Somnâmbula. Séculos atrás, a vila, que não tinha nome, era aterrorizada por uma esfinge que exigia colheitas como tributo. Para manter a esperança do povo, uma Pégaso chamada Somnâmbula dividiu tudo que ela tinha. E aí, sentindo-se tocado pela bondade da jovem, o príncipe Hissan, filho do faraó, confrontou a esfinge, porém foi capturado. E a condição para que ele fosse solto seria alguém resolver o enigma da esfinge. Ninguém se prontificou a isso, só a Somnâmbula, que se ofereceu, acertou a resposta do enigma, que por ironia era esperança, porém ela notou que a esfinge estava enfurecida. Então propôs um último desafio para a Somnâmbula, né? Basicamente, ela teria que atravessar uma ponte vendada, sem usar as asas, guiada apenas pela voz do Hissan, para poder salvá-lo, né? E para garantir que não teria trapaça, a esfinge lançou um feitiço lá na pirâmide para que, pelo menos naquela câmara, ninguém conseguisse voar. E aí a Somnâmbula estava lá, vendada, sem poder usar as asas, e ela cruzou uma ponte, tendo fé, tendo esperança e sendo guiada pela voz do Hissan. Ela conseguiu vencer o desafio, a esfinge foi embora, né, como prometido, e como recompensa por tudo, o Hissan trocou as pérolas da Somnâmbula por um colar de Glow Pass, que acabou se tornando o símbolo de esperança para a vila. A Rainbow fica bem comovida com a história e até tenta comparar os atos da Darren Du com a própria Somnâmbula. Porém, o encapuzado insiste em culpá-la pela destruição da estátua. Com a reputação em frangalhos, a Yearling vai embora, né? A Rainbow confronta o acusador perguntando que caramba ele tem contra ela. E aí que tá, tudo é explicado. Esse encapuzado era o Dr. Cabaleron, né? Um dos arqui-inimigos da Darren Du. E ele já tinha reconhecido a Rainbow ali na multidão e pensou, você é amiga da Darren Du, então ela deve estar por perto. Eu devo te agradecer, você acabou me ajudando a destruir o espírito dela de uma vez por todas. Mas eu não posso deixar que você fique solta e avise a sua amiga sobre isso, né? Então a Rainbow acaba sendo capturada. Porém a Pink e a AK Yearling escutam seus gritos e veem a Rainbow sendo arrastada, levada embora, né? A Pink dispara na frente, perseguindo-os pelo deserto. E a AK, agora com sua personalidade de Darren Du mesmo, ela ainda está insegura, mas segue a Pink e diz, olha, eu sei que você consegue, você nunca vai deixar nada de ruim acontecer com a Rainbow, você se importa com ela. Então as duas vão até a pirâmide, que é a mesma da história da Somnâmbula, e percebem que realmente o feitiço era verdade. Darren Du não consegue voar ali, a Rainbow tá amarrada, vendada no pilar que o Hissan tava, só que aí não tem nenhuma ponte. E a Pink diz, olha, vamos seguir a história, vamos dar um salto de fé. E aí elas pulam, né? E tem umas ventoinhas que jogam vapor para cima. E essas ventoinhas são o que vai impulsionando a Darren Du e a Pink até chegarem no pilar. Elas desamarram a Rainbow, conseguem sair dali e perseguem o Cabaleron, que já está tentando fugir de Somnâmbula com seus comparsas.
E quando ele vê, né, as heroínas, eles se desesperam e acabam deixando uma pilha de Glow Pass cair da sacola que eles carregam. E aí que tá. Isso foi na frente de todo mundo. Então agora eles percebem que os responsáveis pelos roubos foram o Caballeron e seus comparsas, e não a Darren Do. Ele percebe que já era, né, o plano dele já era, então ele confessa que foi o responsável por difamar a Darren Do para tentar tirá-la de cena. Só que agora, com a confiança restaurada, a Darren Do expõe o plano do vilão, que é afugentado pelos moradores de Sonâmbula, e aí a vila passa a celebrá-la como uma heroína. Ela agradece a Pink e a Rainbow e promete ser mais cuidadosa em suas futuras aventuras, sem, é claro, perder a esperança por erros não intencionais. Com a lição aprendida, ela decide que não vai se aposentar como escritora e usa o dinheiro que ela ganhou com os livros para reparar os danos causados. Ela paga a dívida da estalagem, substitui carroças quebradas e restaura a estátua de Sonâmbula. E assim se encerra o episódio. Gente, eu tô gostando que nessa segunda metade da temporada eles estão introduzindo antigas lendas de Equestria. Já tivemos o Rockhoof, já tivemos a Mistmane, tivemos o Flash Magnum, né? E agora temos a Sonâmbula. Quem sabe as outras lendas que podem surgir daqui pro final da temporada, né? Mas é isso, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum. E de novo, fique Deus coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.